Olá, você que está chegando por aqui já está curtindo o meu canal. Então hoje tem este casaco lindo, super versátil, com elástico na manga, um bolsinho, você pode usar na academia, pode usar em casa, muito bonitinho. Então vamos aprender esse casaquinho passo a passo, mas depois da vinheta. Antes de iniciarmos nossa aula, duas informações. Hoje estou gravando aqui no meu ateliê, então você vai ouvir uns barulhinhos de vez em quando, é porque eu fico aqui próxima à rua. Segundo, você vai precisar da sua base. Se você não sabe construir a sua base, tem um cardzinho aqui que vai te direcionar um vídeo onde eu explico passo a passo dessa construção. Agora, bora para o casaquinho. Nós vamos precisar das bases que nós já fizemos. Papel, então vamos colocar aqui a nossa base. Cuidado aqui com o papel, se teu papel não estiver certinho, faz uma margem, tá? Coloca uma margem assim, ó. Se o teu papel... Eu vou riscar com hidrocor para visualizar, tá? Então, risquei aqui uma margem e gruda a sua base bem nessa linha, ó. Agora, o que eu vou fazer? Contornar todo com hidrocor até essa linha de cima aqui da cintura, ó. Até aqui. Então, vou passar o hidrocor. Tirei o papel, tirei a base. E aí, vou unir um pontinho da cintura ao outro. Vamos às modificações. Aqui no degolo, eu vou afastar, vou abrir 1 centímetro. Você pode pegar a fita métrica e ir medindo aqui, de acordo. Ou pegar uma régua e ir direto. Vai afastar 1 centímetro, formando um novo degolo. Aqui no ombro, a gente vai ter uma queda de 2 centímetros, porque eu quero que esse ombro, essa costura fique mais pra frente, pra ficar mais bonita. Então, baixei aqui 2. Agora, esse ombro aqui, a gente vai prolongar 2 centímetros, pra ele cair um pouquinho mais. Então, prolonguei aqui 2. Agora, eu venho aqui pra cava. Nessa cava, a gente vai descer 3 e vamos colocar 3 de folga. Então, eu venho aqui 3 centímetros e coloco 3 de folga. Nesse ponto, eu vou retraçar a cava. Essa cava, ela vai ficar um pouquinho reta. Não vai ficar tão curva quanto a outra, assim. Agora, na cintura, a gente também vai dar uma folga de 3 centímetros. Vamos ligar o ponto da cava na cintura, fechando aqui a cintura. Esse casaco é um casaco curto, então, vamos crescer pouco aqui embaixo, vamos crescer só 4 centímetros. Então, prolonguei aqui o comprimento 4 centímetros, liguei um ponto ao outro. Aqui na frente tá faltando agora esse ajuste. Como é uma peça curta, a gente tem que acrescentar essa diferença aqui que é do volume do peito, que foi de 3 centímetros. Então, bem aqui no centro da frente, você acrescenta 3 centímetros e vai ligar, pode ser em curva assim, ó, lá na lateral. Então, a sua frente já tá pronta. Agora, se você quiser, pode desenhar aqui o seu bolso de uma vez. Já pode finalizar aqui com o desenho do bolso. Mais ou menos eu botei, acho que 24. A gente quadra essa linha. Vou colocar aqui um tamanho de 22, vou botar 12 centímetros pra cá, 12 centímetros de largura, eu acho que vai ficar bom. Fecho aqui. Isso é apenas um desenho do bolso, tá? Vamos colocar ali com 8 centímetros de tampa. Então, aqui é só uma bitola do seu bolso, o bolso completo e aqui a tampa.
Agora, o que você tem que fazer aqui? Colocar uma margem de costura toda a volta para poder cortar essa peça, tá? Vou colocar a margem de costura e vou cortar. Aqui eu tenho a dobra, então essa peça vai ser a frente, tá? Já tá toda cortada com a margem de costura. Vamos para a modificação na parte de costas. Já fiz a mesma cópia da minha base, retirei. Agora a gente vai fazer as modificações que a gente fez lá na frente. Aqui eu tirei no degolo 1 centímetro, só que nas costas eu vou tirar só nessa lateralzinha aqui, ó. Eu vou encontrar com esse ponto que já existe. Não posso baixar esse aqui, senão vai dar um defeito. Aqueles 2 centímetros que eu abaixei na frente, eu vou colocar aqui nas costas. Eu transferi da frente para as costas. Aqui eu retraço o ombro, retracei. Agora eu tenho que prolongar o ombro, que eu cresci aqui 2 centímetros, também tenho que crescer nas costas. Da mesma forma que eu fiz na frente, eu vou descer 3, alargar 3 e também na cintura 3. Então, aqui eu venho desse 3... Vou dar de folga 3, retraçar a minha cava, que eu já volto aqui para fazer isso. Aproveito para fazer aqui, ó, fechar a lateral. Agora eu vou retraçar a minha cava. Essa é uma cava das costas, então ela é bem mais retinha. E aqui embaixo, que eu cresci 4 centímetros, também tenho que crescer 4 nas costas. Agora eu preciso da margem de costura e cortar. Então, vamos à margem e corte. Agora eu já tenho aqui pronto, então isso aqui vai ser dobra e essa vai ser as costas. Então eu já tenho aqui esses 2 moldes prontinhos. Eu posso conferir lateral se tá batendo e posso conferir aqui ombro se tá batendo, ó. Mesma modificação certinho. Eu já tenho frente e costas pronto. Agora a gente vai trabalhar a manga. Para traçar a manga, eu preciso da medida da cava frente e medida da cava costas. Eu já tenho aqui 21,5 frente e 26,5 costas. Eliminando essas costuras aqui, eu vou medir desse pontinho vermelho até esse, sem contar a margem de costura. Como eu posso medir? Dessa forma assim, ó, com a fita em pé, tá? Então, eu já medi, já somei um com o outro, dividindo vai dar 24. Então, eu deixo aqui quietinho. Aí, já peguei a minha manga, já tracei com a linha aqui da cabeça da manga.
Aí lá no ombro que eu cresci 2 centímetros, que eu botei ele pra fora, aqui ó, pronunciei, ó, vendo? Vem aqui, botei 2, eu vou ter que transferir, vou ter que baixar essa cabeça de manga 2 centímetros, ó. E aqui, onde eu cresci 3 centímetros de folga, eu venho e cresço 3 aqui. Então, eu posso pegar esse ponto, ligar um no outro e dividir por 3. Então, aqui eu tenho 22, vai dar mais ou menos 7, pouquinho. Então, pode pôr 7, não tem problema não, tá? 7, 7. Então, nesse pontinho aqui, eu subo mais ou menos 1,5. E nesse último aqui, no meio dele, eu vou entrar meio centímetro. Pra quê? Pra formar cava novamente, ó. A minha régua já até liga um ponto no outro. Depois é só virar, formando essa curva pra baixo. Ela é quase reta. Vou até passar um hidrocor vermelho pra destacar aqui. Ela fica quase reta, ó. Eu formei uma nova cava, ela baixou um pouquinho, transferiu aquele ombro pra cá. Agora o que eu tenho que fazer? Lembra que era 24? Então eu tenho que confirmar se de fato vai dar 24. Ó, aqui é 23,5, então você vem aqui e corrige um pouquinho, ó. 24, tá? Coloquei. Agora vou marcar o comprimento que eu desejo da manga. Aqui na minha manga, eu não vou fazer uma manga tão comprida, vou fazer com 50, porque ela é uma jaquetinha com o braço um pouco mais certo. Então, 50. Eu tenho 22 de punho, quero ele um pouquinho mais largo, então eu vou colocar aqui 15 centímetros, porque aí eu vou ter 30 de largura aqui de punho. E aí é só ligar um ponto ao outro agora. Agora eu vou colocar margem de costura, margem de costura, margem de costura e cortar. Já tenho aqui a manga pronta, que vai ser a dobra da manga, tá? Já tá prontinho com a margem de costura. Agora nós vamos pra gola. Para a construção da gola, a gente também vai precisar medir, eliminando a costura, os 2 degolos, frente e costas. Então, eu já tenho aqui 9 e 10, 10 das costas, 9 da frente. E aí, com essa medida, eu vou construir um retângulo com a altura desejada. Aqui nesse caso, eu quero que a minha gola tenha 7. Então, eu construí com a altura já de margem de costura, de baixo e de cima. Então, eu coloquei 9 por 19. Sendo que eu vou marcar aqui a medida que eu tenho nas costas, que no caso será 10, eu marquei aqui, ó. E esse outro pontinho aqui, exatamente aqueles 2 centímetros que eu transferi da frente para as costas. Por que que eu preciso dessa marcação? Porque essa gola, ela está reta, a gente vai dar uma anatomia nessa gola. Como? Eu vou precisar subir nesse pontinho aqui, eu vou subir 2,5 para ela ficar bem anatômica, e nesse outro eu vou marcar 2,5 para cima, ó. Então, eu transferi esse ponto para cá com 2,5 e esse para cá com 2,5. Aí, este ponto aqui, eu vou ligar nesta marcação em curva e da mesma forma o de baixo. Então, eu vou pegar aqui uma curva, deixa eu virar ela assim para ficar melhor, ó. Anatomia não pode dar bico, tá? Então, a gente tem que ir ajeitando a régua para que ela pegue bem direitinho sem dar bico. E aí, na mesma curvatura que você usou em cima, você vai usar embaixo, formando assim, ó, essa curva. Só que aqui ele tem esse bico, aí você vai entrar nessa parte de cima, pode entrar 2,5 também,
e vai ligar nesse aqui que você subiu. Por que que eu não posso entrar nada aqui? Essa parte é que vai encaixar na minha gola aqui, no meu degolo, então eu não posso tirar nada aqui. Posso tirar aqui porque formou esse bico. Então agora a gente vai cortar. Já tem margem de costura, lembra? Então aqui eu corto dessa forma aqui. E assim, desta forma eu faço, ó, eu não arredondei essa parte de trás, por isso que eu fiz aquela marcação. Então, quando eu colocar a gola, ela vai estar mais anatômica assim. Ela diminui essa parte de cima e deixa essa parte de baixo na largura que eu calculei aqui no corpo, tá? Então, eu fiz uma anatomia na gola, eu subi a parte da frente para ela ficar mais redonda. Se der algum bico aqui, você pode vir aqui tirar um pouquinho também, não tem problema nenhum. Quando você abrir a gola, se tiver algum bico, você vem aqui e ajeita. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Então, a nossa gola já está cortada com a margem de costura. Bom, vamos para a construção do bolso. Aqui eu tenho a bitola do bolso, transferi ela para um outro papel com a informação aqui da tampa. Então, vou tirar esse molde. Peguei essa mesma bitola, transferi para um outro papel dobrado. Não coloquei margem nenhuma em cima, aqui só deu uma diferençazinha, não coloquei nenhuma aqui, porque aqui ainda dá para dobrar, para colocar a tampa. Eu dei uma margem aqui de 3 e mais 1, porque eu quero que esse bolso aqui fique desta forma, um bolso diferente. Ele vai dobrar e ele vai ficar costurado aqui atrás, ele vai ficar mais cheinho. Então, quando eu costurar, ele vai ficar assim, uma sobrinha aqui, vai ficar mais cheinho, tá? Eu vou costurar ele aqui, porque ele vai ser dobradinho aqui. Então, ele vai dar um arzinho aqui, mais fofinho aqui nessa peça, tá? E aí, essa é a parte de baixo que tá construída. Agora, a parte de cima, que é da tampa, eu transferi essa parte aqui de cima para um outro papel, ó. Com papel dobrado, porque aqui é a dobra da tampa do bolso, né? Porque o bolso vai ser assim. Então, eu transferi essa medida para cá, para um papel. Acrescentei margem de 1, de 1, de 1, porque aqui é o fechamento da tampa e aqui em cima é a colocação dela no casaco, tá? Então, esse aqui vai ser a tampa e esse aqui vai ser a parte de baixo, já com a margenzinha aqui, que a gente vai fazer uma preguinha, uma coisa bem diferenciada aqui atrás, para ficar bem bonito esse bolso, tá? Então, o nosso bolso já tá aqui prontinho o molde. Pra gente terminar, falta o nosso punho aqui com elástico e o nosso cós nessa peça com elástico. Então, eu quero que o meu elástico tenha 5 centímetros. Se eu quero que ele tenha 5 centímetros, eu preciso pelo menos de 10 de largura desse punho. 10. Então, eu vou acrescentar 1,5 para um lado, 1,5 para outro. Eu vou fazer ele com 13, porque quando eu dobrar, assim, ó, ele vai ficar com 5 e vai sobrar essa margem de 1,5 aqui para aplicação na peça. Então, a largura dele vai ter que ter 13. 13 porque dobrando, eu vou utilizar um elástico de 5, ainda vai ter uma margem de 1,5 aqui para pregar no corpo ou na manga. Aí, vamos lá. A altura dele eu sei que é 13. Quanto que eu tenho que ter de largura? Esse punho aqui eu tenho 16, vou acrescentar mais 30% nele. Eu tenho aqui, ó, 20,5, tá? Então, ele tá maior que o meu punho, tá? Ele tá dobrado, porque a manga é dobrada. Lembra que a manga tá dobrada aqui? Então, já fiz o meu punho inteiro. Coloquei 30% a mais que eu tenho aqui. Da mesma forma, eu vou fazer nesse corpo.
tanto frente quanto costas, eu tenho a mesma largura da barra. Então, eu tenho 25, vou pegar 30% desse 25, vou somar, deu 33. Então, eu tenho aqui 33. A altura dele aqui, a largura, vai ser a mesma, 13. Então, 13 por 33. Aqui eu tenho o cós e aqui eu tenho o punho. Bom, agora eu já tenho todas as partes cortadas. Agora eu vou cortar no tecido. Vamos ao corte. Eu já dobrei aqui o tecido. Mais uma dica. Esse tecido é um tactel, ele tem brilho de um lado e de outro. Aí, para não confundir, você vai marcar com X onde vai ser o seu avesso, para não confundir o brilho. Então, agora é só passar o giz e cortar. Então, marca toda a volta. Tira o papel, marca aqui onde vai ser o zíper. Nós vamos abrir para colocação do zíper. Tirei. Agora é só cortar. Nessa parte aqui, a gente vai abrir até lá naquele piquezinho. Da mesma forma, a gente vai fazer com as costas. Vai ajeitar o tecido bem no fio dele. Pegar as costas e vamos marcar e cortar bem na dobrinha aqui do tecido, não esquecendo do xizinho que é o avesso. Agora você vai cortar as mangas. Já botei aqui o meu tecido, vou marcar, já tem 2 mangas aqui. Então, vou cortar a manga, depois vou cortar todos os outros pedacinhos que estão faltando pra gente completar o corte. Já tem todas as peças, aqui tem a tampa, tem o bolso, tem a gola cortada 2 vezes, tem o punho cortado também 2 vezes,
tenho cós cortado 2 vezes, as mangas 2 vezes, costas e frente. Agora vamos à costura. Primeira coisa que eu vou fazer é frente. Tenho que observar onde é a parte de avesso, botar direito com direito, costas e frente, ó, avesso e lá, avesso. Então eu vou unir ombro com ombro, vou passar uma costurinha aqui e vou passar na overlock ou no chuleio, tá? Então é ombro com ombro. Vou aproveitar que vou à máquina, já vou passar uma costurinha também na gola, para preparar a gola. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a junção de ombro, passando a reta e o chuleio, e aí eu vou pegar a gola, vou pegar uma das partes no lado do avesso, nessa parte maior, e vou costurar aqui 1 centímetro, dobrando aqui para preparar a minha gola. Bom, eu já fiz aqui a minha costura, já fiz o meu acabamento de overlock e aproveitei para dar um piquezinho aqui nas costas, já dei um pique nas costas e deixei aqui. A minha gola, já preparei aquela costura, já botei ponto 4, porque isso aqui é um ponto só para segurar essa dobra. Cuidado na hora de fazer essa dobrinha, porque ela é maior, ela vai dando uns franzidinhos. Aí você vai ajeitando para ela encaixar. Aí eu pego agora a outra parte da gola, dobro, já dei um piquezinho aqui, porque agora eu vou encaixar ele nesse pique e vou colocar a gola. Então aqui eu encaixo, deixa eu abrir assim, fica mais fácil de visualizar, ó, assim. Agora eu coloco a gola aqui dentro e vou prender a gola toda a volta aqui, ó, vou prendendo até a outra ponta do pique pra a gola ficar toda certinha, só uma parte, tá? Só essa parte. Então a gola vai ficar assim. Vou voltar daqui a pouquinho para mostrar que eu prendi pra gola ficar dessa forma. Eu já aproveitei também e já fechei algumas partes, ó, peguei o punho e uni aqui punho só na costurinha, tá? Então o punho já tá pronto. O meu cós também, ó, peguei os dois e fechei, uni um com o outro. O cós já tá aqui, quase pra gente preparar. Aí eu peguei também a minha tampa de bolso, ó, deixa eu desvirar aqui, ó. Eu costurei lateral com lateral, cortei dei um piquezinho aqui para tirar o excesso. Aí é só virar, a gente pode passar, bota os cantinhos bem para dentro, ó. E você pode passar e deixar ela reservada. Aí peguei lá o bolso, passei um overlock aqui na borda, dobrei 2 centímetros e costurei bem em cima do overlock. Então aqui já tá o bolso praticamente quase preparado, né? Já estamos preparando. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar a gola. Eu já costurei a minha gola aqui, tá toda bonitinha. Agora o que eu preciso? Arrumar para colocar o zíper. Então nessa partezinha aqui, ó, bem aqui, nós vamos cortar um piquezinho, assim, ó, dessa forma, ó. Uma pontinha para lá, outra pontinha para cá, para colocar o zíper. Então eu tenho que vir aqui, dar um pique para lá e um pique para cá, ó, uma abazinha, porque a gente precisa dobrar essa parte para cá, pro lado de fora, na verdade, tá? Nós vamos pegar do lado direito e vamos dobrar pro lado direito, assim, ó, porque eu vou sobrepor o meu zíper aqui. Então vou dobrar dessa forma, dobro essa pro outro lado, ó, e dobro o piquezinho para baixo. Dobrei para lá, para cá. Essa ponta aqui a gente vai dobrar para baixo. Então ela vai criar aqui um retângulozinho. Deixa eu botar o alfinete bem aqui.
assim, ó. Então, a gente tem que alinhavar toda essa parte até em cima, tá? Ó, ele criou aqui um cantinho, que é onde vai entrar o zíper. Aí, você vai medir o zíper daqui até aqui, quanto você quer. Eu queria muito esse zíper, só que esse zíper era grande. Aí, uma dica pra vocês, ó. Eu vim aqui, cortei o zíper e aí dei um pontinho pro carrinho não sair. Dei um pontinho bem aqui e toda essa partezinha aqui que era dos dentes, eu vou fazer aqui, ó. Você pega um alicate, segura aqui assim, ó, e puxa, aí ele vai saindo, ó. Então, se você tiver um zíper aí e quiser usar, é só fazer dessa forma. Aí ele sai todinho, tá? Então, aqui foi o que eu fiz no meu zíper. Primeiro, eu vou alinhavar toda essa parte aqui, para depois sobrepor o zíper. Então, o meu zíper, ele vai ficar aparente aqui do lado de fora, tá, gente? Do lado do direito. Então, o meu zíper vai ficar todo assim, bonito. Então, essa dobrinha eu vou fazer pro lado direito para ter um acabamento bom lá do lado do avesso, tá? Então, eu vou alinhavar toda essa parte. Agora que tá alinhavado, eu vou cortar essas penugezinhas que estão aqui, esses fiapos. Vou cortar e vou posicionar o meu zíper aqui, dessa forma, ó. E vou alinhavar esse zíper aqui, tampando toda essa parte. Então, agora eu vou cortar e alinhavar. Eu alinhavei primeiro um lado para depois o outro, porque eu tenho que me preocupar com o alinhamento da gola para que ele fique da mesma altura. Tenho que me preocupar com essas costuras para cima e tenho que me preocupar com esse cantinho aqui, ó. Se ele não ficar direitinho, você pega uma tesoura, põe ele bem para dentro, ó. Que ele tem que ficar bonitinho aqui no avesso, tá? Põe um alfinete aqui e aí você vai lá na frente, dá um pontinho. Então, vamos continuar o alinhavo. Tem que ficar bonito no avesso para o acabamento ficar bem legal. Depois de costurado, alinhavado, ó, você verifica se tá tudo no lugar. Pode tirar o alfinete aqui, ó, tá tudo no lugar. Agora, vai lá na máquina e vai passar uma costura toda a volta. Repare que aqui eu deixei uma margenzinha, porque ainda vai entrar a costura da gola em cima. Então, eu deixei essa margem. Então, agora vamos lá e vou contornar
esse zíper com uma costura. Depois de costurado, você vai verificar se tá na mesma altura, se de fato ficou na mesma altura. Vai olhar o seu forro se ficou tudo costurado bonitinho, ó, como tá. E aí é muito importante, eu costurei aqui com a agulha bem pertinho, ou você pode costurar com a agulha do zíper. Aí você vai virar assim. Se ficar essas rebarbas aqui, ó, que fica um acabamento ruim, você vai voltar lá na máquina e vai dar uma outra costura na bordinha aqui do zíper para prender, para ele não ficar levantando dessa forma. Então eu vou voltar lá, vou dar uma outra costura e vou aproveitar e tirar o meu alinhavo. Vou preparar o bolso, vou pegar aquela minha tampa que eu virei, já botei os alfinetinhos aqui para ficar bem certinha a costura. Vou passar um pesponto à volta dela e aqui em cima eu vou passar um chuleio ou um overlock para segurar esses fiapinhos. Vou aproveitar também no bolso, vou passar um overlock nas laterais para poder fazer o acabamento. Para colocação do bolso, eu peguei aquela bitola, marquei aqui o meio da minha frente, coloquei a bitola aqui e passei um giz, tá vendo? Meu casaco pingou óleo. Quando acontecer isso, vocês podem pegar um pouquinho de detergente, esfregar e depois ele sai, tá? O meu aqui eu não tenho detergente, deixei assim mesmo. Bom, vamos lá, marquei a bitola, aí eu pego o meu bolso, já marquei aqui também na bitola o tamanho do meu bolso. Aí aqui, lembra que eu falei que a gente vai fazer uma costurinha? Então eu vou dobrar bem assim, ó, fininho. Vou posicionar na lateralzinha, chegando, ó, borda com borda, aqui ele tá menor por causa da bainha. Vou chegar aqui, ó, do ladinho desse risco e vou passar uma costura. A mesma coisa do outro lado, ele vai ficar fofinho e depois a gente vai ajeitar. A tampa, eu peguei a minha tampa, resolvi dar uma costura mais larguinha aqui na lateral, deixando ele mais fofinho aqui. Então, não dei nenhum pesponto aqui, que a gente vai colocar a tampa depois no bolso, tá? Primeiro, deixa ela reservada com essa costura e vamos cuidar aqui do bolso. Então, alinho borda com borda, alinho aqui, ó, posso deixar esse risco pra fora, vou passar uma costura aqui, trago da mesma forma lá e vou passar uma costura. Voltando aqui, ó, já prendi a costura de um lado e de outro e o meu bolso tá dessa forma. Então eu venho, dobro, isso aqui é aquela marcação que eu tinha feito aqui, ó, nesse espaço. Então eu venho aqui, dobro, ó, formando uma prega aqui. Posso tirar esse alfinete daqui, colocar dessa forma, ó, e ela vai formar uma preguinha aqui embaixo também, ó, aqui desse lado da mesma forma. Aí eu vou costurar aqui em cima e aqui, ó, só um pedacinho, deixando ele fofinho aqui embaixo, ó. Ele vai ficar assim, ó, fofinho. Então eu vou prender essa parte de cima e vou costurar aqui embaixo para prender esse bolso. Aqui também vai ficar com essa prega, ó, dessa forma. O bolso já tá costuradinho aqui. Já prendi ele aqui embaixo também, deu a preguinha dos dois lados. Agora você vai pegar a tampa, vai posicionar assim, dando um espaço do bolso, vai passar uma costura aqui. Depois a gente vai virar e vai passar uma outra costura por cima. Fiz a costura, esse excesso do zíper a gente pode cortar. Agora essa tampa a gente vai virar e vai passar uma costura aqui. Então, coloca o alfinete. Vamos para a máquina passar uma costura bem aqui em cima. Assim. O bolso já tá pronto. Com a segunda costura a gente escondeu o acabamento. E ele vai ficar assim mesmo, sem botão, sem nada. Se você quiser pode pôr, mas o meu não vai ter. Agora a gente vai para o acabamento da gola. Para o acabamento da gola a gente vai pegar aquela gola que estava reservada. Vamos abrir esse zíper. E aqui nessa partezinha da frente a gente vai dobrar 1 centímetro. Vamos alinhar aqui com o zíper.
e vamos costurar nessa parte aqui de cima todinha, toda a volta, para fazer o acabamento. Então, não esquece de dobrar essa parte, porque ela já foi dobrada ali, que depois ele vai virar pro outro lado. Eu já prendi a minha gola aqui, ó, toda. Agora o que eu tenho que fazer? Dar alguns piques para liberar aqui em cima, ó, para ela ser mais flexível e vestir melhor. Agora eu vou ter que virar toda a gola para lá, mantendo aquela dobrinha. Vou virar, vou encontrar aqui embaixo, ó, naquela costura, e vou alfinetar e também alinhavar, para que depois eu passe uma costura logo aqui. Esse pedacinho aqui do zíper você vai embutir, ó, coloca ele bem alinhado aqui assim, botar o alfinete. Ele tem que cobrir aqui, escondendo aquela pontinha do zíper. Peraí que o alfinete tá na parte dura do zíper, para que na frente ele fique assim, ó, todo encapadinho. Então, você vai virar, tirando bem esse volume aqui da gola em cima. Se quiser, pode pôr alfinete, dependendo do tecido, você pode passar. Então, aqui ele tem que ficar bem alinhadinho em cima. Pode pôr bastante alfinete, ó, assim, ó, todo ele bem. Aqui embaixo você tem que jogar essa costura pra cima e alinhando essa dobra e colocando alfinete. Então, é um trabalho agora de paciência e ajeitando toda a gola, colocando ela alinhada aqui e colocando alfinete pra gente poder alinhavar e na parte de fora ela ficar bem bonita. Então, agora é só fazer isso tudo. Vamos lá. Depois de tudo encaixadinho, aí você pode alinhavar, porque nós vamos passar uma costura desse lado. Verifique se teu zíper tá da mesma posição, se não tiver você ajeita, e ele tem que ficar com a mesma dobrinha para encaixar aqui bonitinho, tá? E aí a gente vai alinhavar agora. Já alinhavei aqui toda a minha gola, ó, só em cima que eu não alinhavei. E aí, nós vamos passar agora um pesponto aqui, ó, abrindo a gola. Vamos passar um pesponto aqui e toda aqui embaixo para prender a minha gola. E pode passar um aqui em cima também, para a gola ficar mais fixada. Então, vamos em volta da gola toda. Vamos descer no zíper, passar embaixo, subir no zíper e voltar pela parte superior. Como meu zíper é preto, eu resolvi só dar a costura embaixo, ó. Dei a costura embaixo e aí troquei a linha e terminei aqui a costura. Eu resolvi não dar a costura em cima para ele ficar com esse ar fofinho, seguindo a mesma linha do bolso. Então, aqui, ó, o acabamento vai ficar fofinho como o bolso. Agora, o que eu tenho que fazer? Limpar. Eu tenho que tirar aquela costura de 4,4 que eu botei aqui para dobra da gola. Vou tirar toda essa linha aqui e o pespontinho preto também, o alinhavo, na verdade, né? Todo esse alinhavo preto que eu fiz aqui para colocação da gola, ó.
Agora ela já tá toda limpinha, toda pronta. Agora nós vamos para a colocação da manga. Então agora eu vou pegar aqui, pegar a manga e vou costurar a manga aqui. Vou prender a manga toda aqui e depois vou fechar as laterais. Vou costurar, chulear e fechar as laterais. Meu casaco já tá pronto, vou virar ele aqui. Já coloquei a manga, já chuleei. Então ele aqui já tá pronto. Agora vamos para a colocação do cós. Bom, meu elástico é de 5 centímetros, eu não tenho elástico de 5, tinha 2 de 3 centímetros. Uma dica para vocês, ó, não vou deixar de fazer meu casaco. Peguei 2, sobrepus aqui um no outro, coloquei a medida de 5 centímetros, coloquei alfinetes e aí passei um zigue-zague, ó, formei o elástico de 5 centímetros. Como eu fiz a medida do meu elástico, eu peguei aquela medida anterior sem a folga, ó, peguei ela, que seria da frente, dobrei, depois dobrei a medida que seria a parte frente e costas. Então, essa medida aqui, ela vai ter que esticar e enrugar o meu cós, para ficar todo enrugadinho. Como eu fiz no punho eu peguei aqui a minha medida de punho, que eu vi que 22 ficaria uma medida boa, cortei 22 e ele da mesma forma vai esticar aqui no meu punho. O meu cós era muito grande, meu punho muito pequeno, então eu vou fazer aqui uma demonstração como eu fiz aquela costura do punho. Eu pego o meu punho aqui, você pode pegar um hidrocor, um giz, e você vai marcar o meio e depois também você vai marcar meio do meio, ó. Você vai ter 4 marcações no elástico. Da mesma forma, você vai fazer aqui, ou com giz, dobrando aqui, ó, marcando com giz, ou dependendo do tecido, dando um pique nesse encontro. E no meio do meio também. Assim, ó. Aqui. Vou virar. Vou dar o pique aqui, ó. Viu? Tem 4 partes. Por que 4 partes? Que eu vou botar esse elástico aqui, alinhando. O tecido é maior, por isso que eu quis fazer num pedaço pequeno. Você vai alinhar essa dobra com essa costura aqui, ó. Dobrei, alinhei, vou colocar um alfinete bem aqui. Você vai colocar o alfinete aqui alinhando, vai dobrar toda a volta e vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui, ó, na marcação, coloca alinhado e dobra, ó, mesma marcação aqui, une, coloca o elástico bem aqui dentro, bem rentinho. Vai colocando alfinete, aqui no meio, naquela marcação, a mesma coisa, ó, tem um pique, ó, tem um pique, então alinha essa linha que você fez de referência ao pique, coloca alfinete, sempre alinhando as bordas, sempre sentindo que o elástico tá bem aqui próximo. Da mesma forma que todos os pontos você vai fazer a mesma coisa. Vai dobrar, alinhar os pontinhos e alinhar aqui embaixo, colocar o alfinete. Depois que você fizer isso, vai na máquina, põe o ponto 4 e vai dar uma costura prendendo onde está o alfinete. Já passei a costura ponto 4, você pode deixar essas linhas aqui, porque depois você vai tirar. Isso aqui é só para te ajudar, sempre unindo pontinho com pontinho, costura com costura e deixando o elástico bem aqui, ó, bem rentinho. Agora, qual o próximo passo? Passar uma costura segurando essa borda com essa. Então, você vai costurando, o elástico você vai ter que deixar ele solto lá, ó, você vem trabalhando ele aqui, costura, ó,
Puxei aqui, vou costurar. Então, vou passar uma costura toda em volta, sem prender o elástico. Só tecido com tecido, ó. Encaixei, costurei, encaixei, ó. Percebe que o elástico vai trabalhar lá dentro. Se precisar, você vai levantando o calcador para poder alinhar tecido com tecido e vir trabalhando todo em volta. Agora ela já tá costurada aqui, ó, toda costurada, o elástico tá solto ali dentro, o único lugar que ele tá preso são essas costuras aqui de 4 que a gente deu, ponto 4, que depois elas vão soltar. E agora eu vou lá na máquina mostrar pra vocês lá na máquina como que a gente vai dar as costuras aqui, depois a gente vai tirar toda essa linha que tá aqui de ponto 4, que foi só pra sustentar o elástico, ó. Você vai identificar aqui onde é a emenda, vai posicionar, baixar a agulha, deixar ele quase rente aqui. E aí, na próxima costura, ó, que a gente deu, a gente usa ela, deixa ela bem retinha aqui, usa essa como referência para segurar, ó, estica, o tecido fica todo retinho, aí pode costurar, mantendo aquela margem ali do lado. Então, posiciona sempre a agulha para baixo para poder esticar, ó. Estiquei, costurei. E mantendo o tecido aqui, por isso que essa costura é boa, que ela segura. Você consegue manter o tecido sem puxar um para um lado para o outro, ó, puxando embaixo, e aí você vai toda a volta. Terminei essa primeira costura, vou cortar a linha aqui, ó, ficou bem na bordinha, viu? Bonitinho. Aí vem para a segunda você pode usar como margem um pouco maior ou menor, usa sempre o calcador aqui, ó, eu deixo sempre uma margenzinha e começo a costurar. Então, da mesma forma, puxa, guia aqui e vamos contornar toda a costura. Terminamos a segunda, então tem aqui, ó, uma segunda, e aí você vem fazendo camadas até quanto você quer, né? Então, sempre iniciando aqui, posicionando sempre a mesma largura, que é importante, e vai contornar da mesma forma. Terminamos a terceira, ó. E agora mais uma é o suficiente. Quando você estiver fazendo o punho, ele é muito pequenininho, você vai ter uma dificuldade aqui, mas dá pra fazer, tá? Então, agora a gente vai pra última. Ó, prontinho o seu cós, o seu punho, agora é só aplicar daquela forma que eu já ensinei. Então, aqui ficou mais fácil de mostrar, porque o meu punho era muito pequenininho e o meu cós muito grande. Assim, eu acho que ficou mais visível. Aqui o elástico tá bem rentinho. E aí, você vai fazendo nas proporções que você desejar. Aqui, você vai aplicar lá na peça, então essa parte vai sumir e o teu cós vai ficar só essa largura aqui. Tá? Vamos aplicar na peça agora, lá de fato, o meu cós e o meu punho. O cós eu já tenho aqui o cós de baixo pronto, ó, já tá todo prontinho. Aí eu vou distribuir e colocar. Então, eu tenho que observar onde é a emenda do cós para poder casar o cós aqui certinho, tá? Então, vou pegar aqui a emenda do cós, vou virar o meu casaco ao contrário. Posso dar uns piquezinhos aqui no meio para marcar, ó, dividindo em 4. Dar um pique aqui, um pique aqui, para dividir em 4. Vou pegar a parte que tá aqui da costura para poder marcar bem com alfinete. Vou dividir aqui ao meio. Também vou colocar alfinete para marcar onde é a metade de cada um.
e vamos colocar esse cós. Ó. Então eu pego onde é a costura, coloco com costura aqui, bem certinho, colocando alfinete, meio com meio, porque ele vai dar essa diferença, a gente vai ter que esticar um pouquinho para poder costurar. Então, coloco os alfinetes, vou lá na máquina passar a costura, distribuindo bem, ó. Vou dar uma escadinha no elástico e vou passar uma costura toda a volta para finalizar essa peça. Vou fazer da mesma forma com o punho. Então, aqui, ó, ele vai casar, vou passar uma retinha e depois vou passar um chuleio overlock. Lembrando que eu tenho que ir posicionando, eu vou trabalhar dessa forma, o elástico por cima e o tecido por baixo, porque eu vou ter que esticar, tensionar, trabalhar com esse tecido, deixando ele um pouco franzidinho para casar com a minha peça, ó. Eu já costurei todo o meu cós, repara que eu coloquei aquela margem de costura que a gente já tinha programado, alinhei a parte do cós com a parte do corpo e ele foi dando essas preguinhas, ó, que você vai ajeitando, aí vira, confere para ver se tá tudo ok, ó. E agora a gente vai passar o acabamento aqui, ou o chuleio ou a overlock. Já passei a limpeza, que ficou toda arrumadinha aqui. Agora eu vou para a colocação do punho da mesma forma. O meu punho, quando eu coloquei o elástico, eu percebi que ele ficou muito largo. Aí eu diminuí em 2 centímetros o elástico e diminuí também o punho em 2 centímetros. Aí eu vou colocar aqui na manga, virando a manga assim, também distribuindo. E aí vou esticar. Posso franzir um pouquinho aqui o meu punho, porque ele tá maior, ó, mesmo esticando. Então, eu vou passar um leve franzido na manga, não vou apertar a manga, que eu quero ela franzidinha. E aí, eu venho e coloco ele aqui. Da mesma forma que eu fiz esse acabamento, vou fazendo as duas mangas. Para ficar mais fácil, eu passei 1,4 aqui para dar um embebido, que aí eu vou colocar a manga, o punho aqui dentro. E vou costurar como o cós e fazer o acabamento. O punho já tá colocado, perceba que o franzidinho aqui, ó, fica bem distribuído. Já coloquei o overlock, agora a peça já tá pronta, eu vou arrematar e colocar na boneca. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixe nos comentários o que achou desse casaco ou o que gostaria de aprender comigo. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. E deixe o seu like, pois ele é importantíssimo para eu avaliar se de fato você gosta ou não dos meus vídeos. Compartilhe esse vídeo e te espero na próxima aula. Tchau!